A questão do preparo do missionário que vai ser enviado a um campo missionário tem sido uma questão polêmica. Alguns imaginam que, por ter sido chamado por Deus, que o próprio Espírito Santo vai capacitar o missionário. Então ele não precisaria de se preparar de nenhuma forma. Mas isso é um equívoco muito grande. Há um missionário que trabalhou no Brasil com tribos indígenas muitos anos que dizia isso. Se eu soubesse que Jesus ia voltar daqui a 5 anos, eu preferia me preparar durante 3 anos e ter apenas 2 anos no campo missionário. Aí direto para o campo e ter 5 anos sem nenhum preparo. As implicações do trabalho missionário são muito grandes. São implicações na área física, na área emocional, na área espiritual, na área cultural. Então é necessário mesmo um embasamento. O missionário precisa ir, senão ele vai esbarrar com tantos choques, tantas dificuldades, que é possível que ele volte e nunca mais queira saber do trabalho missionário. O preparo missionário pode envolver vários níveis. O primeiro nível seria o nível de preparo pessoal, quando o missionário desenvolve uma vida de intimidade com Deus, que ele aprende a ler a palavra, aprende a ter uma vida de oração. Ele cria vínculos fortes com o Senhor. O segundo nível seria o nível do vínculo pessoal com a igreja local, entendendo que a obra missionária é uma obra da igreja e não apenas do missionário que vai. Então, o missionário, o candidato, ele precisa ser testado pela igreja, ele precisa servir a igreja onde ele está. Como diz o Ronaldo Lidório, só é bênção longe quem é bênção perto. Então, esse vínculo é muito importante, faz parte do preparo. Dentro desse nível aí do preparo de vínculo com a igreja, alguns estudiosos falam de 3 aspectos do chamado. O primeiro é o aspecto subjetivo, que tem a ver com a pessoa e Deus. É aquela sensação que ela tem, aquela impressão de que Deus a está chamando para o campo. É algo entre ela e Deus. O segundo aspecto é o aspecto mais objetivo, quando o missionário, o candidato, ele começa a se envolver nos trabalhos da igreja, começa a participar de uma viagem missionária, de um evangelismo, de uma liderança de célula, e ele começa a perceber que ele tem jeito para o trabalho missionário. E o terceiro aspecto é o aspecto coletivo, quando não só ele enxerga isso, mas a igreja, a liderança da igreja, enxerga nele uma pessoa chamada. Então tudo isso faz parte desse segundo nível, que é o nível do vínculo do missionário com a sua igreja. O terceiro nível já seria o nível de preparo bíblico-teológico. O missionário vai precisar ter uma base profunda nas Escrituras para poder não ser demovido da sua fé quando ele enfrentar diversos choques, às vezes com outras religiões, às vezes com situações muito complicadas. Ele precisa ter esse embasamento bíblico-teológico. E o último nível seria o nível de um treinamento mais especializado, seja na área de linguística, se ele for ser um tradutor da Bíblia, seja na área antropológica, cultural, se ele for trabalhar com um povo que tem uma distância cultural muito grande da cultura dele. E também o aspecto social. Talvez ele vai trabalhar com ministérios de misericórdia, de socorro. Ele vai precisar então de ter um preparo na área de desenvolvimento comunitário. Outra questão polêmica é a questão do papel da igreja local e da agência missionária. Muitos imaginam que as agências missionárias surgiram porque a igreja local não estava fazendo a sua parte na obra missionária. Então grupos de pessoas se organizaram para ir ao encontro das necessidades de povos não alcançados, cidades onde o evangelho ainda não tinha chegado. E muitos entendem então, quando a igreja local ela assume o seu papel, então ela pode dispensar a agência missionária. Eu creio pessoalmente que o ideal é uma parceria entre a igreja local e a agência missionária. A igreja local é aquela que envia o missionário, que conhece as qualidades, os defeitos do missionário, que vai dar todo o suporte espiritual, afetivo. Mas a agência missionária, dependendo do campo para onde o missionário vai, é ela que vai ter o know-how, que vai poder lidar com a questão da logística, das estratégias missionárias e vai poder dar um acompanhamento mais de perto ali no campo. Então eu creio que o ideal é essa parceria entre a igreja local, a agência missionária e o missionário. Para ilustrar essa necessidade do preparo para o missionário, eu gostaria de ilustrar
com um testemunho pessoal. Eu me converti com 8 anos de idade, era uma criança, mas foi aos 17 anos, num acampamento da Mocidade para Cristo, na Lagoa dos Ingleses, em Belo Horizonte, que eu me consagrei a Deus, no culto da fogueira. E ali eu falei com Deus que a minha vida estava à disposição dele, para ele fazer dela o que ele quisesse. Nunca imaginei que eu ia ser um missionário, mas ao ouvir algumas estatísticas sobre os indígenas do Brasil, mostrando que havia naquela época mais de 100 tribos que nunca tinham ouvido o Evangelho, e o missionário dizendo que havia pouquíssimas pessoas dispostas a ir, aquilo me tocou profundamente. E eu acabei então largando a engenharia civil aqui na UFMG, em BH, e fui para o seminário Palavra da Vida, onde eu passei 5 anos me preparando na área bíblica teológica. Depois eu voltei para Belo Horizonte para atuar junto à minha igreja, com a ideia de criar um vínculo ainda maior com a minha igreja, servir a igreja e passar a visão missionária para a igreja. Então, naqueles 2 anos, eu e minha esposa, nós empreendemos então viagens missionárias, levando pessoas da igreja, também fizemos conferências missionárias. E depois desses 2 anos, fomos para Brasília fazer o curso de Linguística e Missiologia da Missão Além e depois ainda o curso de Sobrevivência na Selva, em Tocantins, com a tribo Craô. Então, ao todo, foram 8 anos de preparo. Depois desses 8 anos, nós fomos enviados pela igreja para trabalhar com uma pequena tribo em Rondônia, chamada Caritiana. E esse preparo foi fundamental para que pudéssemos dar início à nossa carreira missionária.